O olhar é ansioso e a mordida acelerada. Bom, o horário do almoço ou do jantar chegou. Nada mais gostoso do que sair para comer. E aí onde muita gente cai na tentação e no pecado da gula e acaba excedendo um pouquinho. Doutora, eu queria saber se existe algum limite na alimentação. Conta para mim. Com certeza, nós sempre precisamos de limite nas nossas vidas, né? Senão a gente vai estar realmente cometendo o pecado da gula. Mas eu acredito que tudo na vida a gente tem que fazer com equilíbrio, com muita tranquilidade e com muito prazer, é lógico. Eu queria entender um pouquinho das consequências da gula, né? Muita gente fala que traz consequências positivas e consequências negativas. Me conta um pouquinho. Bom, eu acredito que a gente tem mais consequência negativa do que positiva. Negativa por quê? Porque o excesso nos leva ao excesso de peso. Hoje a população brasileira está 51% em obesidade, a gente tem o sedentarismo com isso, a gente começa com as cardiopatias, a gente começa com uma autoestima negativa, porque cresceu o peso, aumentou o tamanho da roupa. Nas nossas TPMs a gente começa com os chocolates. E, claro, que benefício é esse que a gente pode trazer cometendo gula? Tá? Eu acredito que sempre, tá, o equilíbrio é a melhor solução, é a chave do sucesso. Bom, a doutora estava aqui conversando comigo e disse que existe um pouquinho do pecado da gula e existe um pouquinho da tentação de comer em excesso. Me conta um pouquinho do seu parecer. É uma doença ou um pecado essa história de gula? Eu acredito que tem um pouco de cada. Nessa vida que nós estamos levando hoje, nessa correria, nessas tribulações que a gente vive, essa globalização, a gente senta para comer e aí a gente não tem prazer, porque a gente está fazendo o quê? Ingerindo a comida, mas ingerindo o problema, lendo o e-mail, atendendo ao celular. Ou seja, a gente tem, é uma linha muito tênue entre a gula, o excesso, o prazer, o desequilíbrio. Em todos os momentos da nossa vida, a gente está muito focado em tudo ao mesmo tempo, sendo que a gente não consegue parar para ter o prazer de se alimentar ou parar para se ter a questão negativa, vamos assim dizer, de resolver o problema. Cris, eu queria que você me contasse também agora as dicas para não cair nessa doença ou nesse pecado. Conta para mim. Eu acredito que sempre que a gente for fazer uma refeição, a gente tem que estar muito atento a tudo que está sendo ofertado e fazer as escolhas. O que eu vou escolher, tá? Começar sempre pelas hortaliças. Começa lá na alface, na rúcula, que é fonte de fibra. Fibra vai te dar mais saciedade. Daí em diante você parte para um legume, você parte para uma massa, você vai partindo para uma carne, peixe, algumas vezes na semana. Com isso você consegue fazer um bom equilíbrio. Mastigar bem, sempre mastigar muito bem, lentamente fazer essa refeição, levar pelo menos de 20 a 30 minutos para fazer uma refeição, mastigando bem, não ingerir líquidos em excesso durante essa refeição. E, se possível, maneira no chocolate, no final dela. E agora me diz, por que tanta gente escolhe o rodízio ao invés de um prato feito, de um self-service? Eu acredito que porque hoje a gente tem uma mudança cultural no rodízio. O rodízio ele tem uma ampla e farta opção de nutrientes para se escolher. Nós temos desde uma salada de salmão, uma salada de bacalhau, ou uma salada de grãos, ou nós temos legumes cozidos, ou nós temos a tradicional maionese, nós temos o peixe, nós temos a carne de cordeiro, a carne bovina, a carne suína, a ave. Nós temos todas as opções. A pessoa pode simplesmente decidir o que ela prefere naquele momento. O que ela está com vontade de comer hoje? Sempre quando vem aqui tem que cair no pecado da gula, não tem como escapar. Aí depois a gente volta ao normal. São Paulo é uma cidade onde você come super bem, tem muitas opções. Se você não come, às vezes, aí eu acho que é um pecado se você não comer. Os pratos são deliciosos. Aqui é a primeira vez que eu estou vindo
E eu já vi que tem uma variedade, quer dizer, você acaba realmente querendo provar um pouco de tudo. Minha filha adora sobremesa, então ela sempre deixa um espacinho. Tem até já um roteirinho aqui, metade tem que ficar para o salgado e outra metade para o doce. Tem que ser metade, tem que ser muito bem dividido para poder entrar a sobremesa no bolo. Bom, e você aí de casa, o que você acha? Gula é um pecado ou uma doença? Esse é o tema do Vejam Só.